sobre o temor a Deus. Nos dias atuais, o temor a Deus tem sido desconsiderado. Em nossos dias, o temor a Deus tem sido objeto de desprezo e até mesmo de zombaria. Em nossos dias, o temor a Deus tem sido mal compreendido, e não só mal compreendido, mas tem sido deturpado em muitas ocasiões e em muitas situações. Em relação ao temor a Deus, nós vivemos dois extremos. De um lado existe uma cultura secular que cultiva uma espécie de desprezo ao nome de Deus e tudo que se refira a Deus. Esse desprezo aparece, por exemplo, no uso do nome de Deus em vão, nas menções desrespeitosas a Deus, nas piadas, nas chacotas e em muitas outras coisas semelhantes a estas. Esse desprezo a Deus, esse desprezo ao temor a Deus aparece, por exemplo, no uso descontextualizado, zombeteiro de muitos símbolos cristãos, de símbolos significativos para nós cristãos. Mas do lado oposto a essa cultura secular que despreza qualquer possibilidade da presença de Deus e despreza qualquer respeito ou reverência diante do nome de Deus, há um universo religioso no qual o destemor não é negação, não é subtração. O destemor revela-se pelo abuso que é feito do nome de Deus. O destemor é também caracterizado numa cultura religiosa, num universo religioso, também pelo uso do nome de Deus em vão, pela invocação a Deus de modo desrespeitoso. É a invocação de Deus para tudo, para absolutamente tudo. Nesse mundo religioso, o destemor é sobretudo uma espécie de incoerência, uma atitude incoerente. Fala-se uma coisa e se vive outra. Fala-se como cristão, mas se vive uma espécie de paganismo, de aberrante paganismo. Por tudo isso faz-se urgente que nós, cristãos, ouçamos aquilo que Deus nos diz na sua palavra a respeito do temor que é devido a Ele. É urgente que nas igrejas cristãs falemos mais a respeito do temor a Deus, pois que não haja temor entre aqueles que não creem é bem compreensível, afinal de contas são pessoas que não foram tocadas pela palavra de Deus, ou se foram tocadas pela palavra de Deus, resistiram ao Espírito Santo, não deram ouvidos e, portanto, o que fazem na ignorância. Portanto, é compreensível que muitas vezes haja nesse meio secular algum tipo de destemor, de irreverência, até de desconsideração pelo nome de Deus. Entretanto, é muito preocupante que nas igrejas cristãs, que no seio das igrejas cristãs, existam sinais de destemor a Deus. Existam sinais que apontem para uma ausência de temor a Deus, de reverência, de respeito diante do nome de Deus. Será que esses sinais existem? Será que eles estão presentes nas igrejas cristãs dos nossos dias, do nosso país? Eles existem. São muitos. Cito para vocês apenas 3 deles, 3 talvez dos mais frequentes que caracterizam, que sinalizam nessa direção. Quais são esses sinais? O primeiro, a mercantilização do Evangelho. A mercantilização do Evangelho. Isso não é novidade na história humana. A religião, ao longo dos séculos e dos milênios, tem sido sempre uma fonte de lucro para algumas pessoas, para alguns indivíduos. Paulo, por exemplo, escreveu à igreja de Corinto, alertando-os, dizendo que naquele tempo, naquela igreja, alguns andavam mercadejando a palavra de Deus. E Paulo alertou-os quanto a este perigo. É com tristeza que nós registramos que não é diferente em nossos dias. Algumas igrejas cristãs tornaram-se conhecidas
não pela qualidade de vida, tornaram-se conhecidas pelas técnicas agressivas na arrecadação de recursos financeiros. Algumas igrejas cristãs tornaram-se conhecidas pela habilidade de vender ilusões para as pessoas carentes e infantilizá-las ainda mais. Algumas igrejas tornaram-se conhecidas pelo enriquecimento rápido dos seus líderes, daqueles que as comandam. O jornalista Diogo Mainardi, algum tempo atrás, escrevendo, comentando um dos escândalos, mais um dos escândalos com os religiosos midiáticos, fez a seguinte afirmação. Terminava o artigo dizendo: parece que o principal critério para ser pastor numa igreja dessas é não temer a Deus. Que coisa! Um jornalista numa revista de grande circulação no país, dizer uma coisa dessas. Parece que o principal critério para ser pastor é não temer a Deus. Segundo, a banalização de revelações e profecias. Tornou-se moda nas igrejas evangélicas a imposição de mãos. Pastores incentivam os fiéis que imponham as mãos sobre aqueles que estão assentados ao lado e profetizem vitória, cura, libertação sobre a vida daquela pessoa. Quero dizer para você o seguinte: não há nada de errado, aliás, que você deseje o bem-estar, coisas boas para a pessoa que está ao seu lado, não há nada de errado com isso. O problema é que profecia, do ponto de vista bíblico, não é essa brincadeira. Profecia não é o anúncio de desejos positivos que nós temos a respeito de outras pessoas e para outras pessoas. Não é isso a profecia bíblica. Você quer entender o que é profecia bíblica? Olhe para a vida de Isaías, olhe para a vida de Jeremias, olhe para a vida dos profetas e você verá homens lutando com o chamado que receberam de Deus, tentando se esquivar desse chamado, tentando fugir desse chamado que receberam de Deus e ouvindo, como no caso do profeta Jeremias, que ele foi chamado para ser profeta e falar contra príncipes, contra sacerdotes, contra o seu povo, que ele teria de arrancar, ele teria que destruir, ele teria que derribar, para só então edificar e plantar. Ser profeta não é brincadeira, é um chamado especial da parte de Deus, e profecia não é uma brincadeira de enunciar bons desejos a respeito das outras pessoas. Nós não podemos confundir isso. Outra banalização é a das revelações, é o chamado crente Kodak, só vive de revelações. Deus me disse isso, Deus me falou aquilo, Deus me revelou, Deus está dizendo. Justamente porque nós temos convicção que Deus fala conosco, esse é o tema do mês, nós não podemos, nós precisamos tratar isso com respeito, não podemos banalizar a vontade de Deus e a revelação da vontade de Deus. O ato de ouvir a voz de Deus e discernir a vontade dele deve ser algo feito com temor e não como algo banal. Não revestindo os nossos desejos, as nossas palavras, como se viessem diretamente de Deus, para que com isso exerçamos sobre as outras pessoas maior influência e, quem sabe, tenhamos da parte delas uma atenção maior. Banalização das revelações e profecias. E em terceiro lugar, um outro sinal de destemor a Deus é a proliferação de bizarrices. Quando fazia a graduação, eu fiz um estágio de iniciação científica, do programa de iniciação científica, na Universidade de São Paulo, no Centro de Estudos da Religião, Douglas Monteiro, e esse centro recebia jornais, ou melhor dizendo, já vinham as notícias de jornais, notícias religiosas, de todos os jornais do Brasil, de todas as religiões, e o trabalho dos estagiários era classificar de acordo com a religião e categorizar as notícias de acordo com o assunto. E, obviamente, chamava a minha atenção sempre as notícias relacionadas às igrejas cristãs e às igrejas evangélicas. E uma delas chamou a minha atenção em especial. Uma igreja evangélica do interior do nosso estado anunciava o culto da mirra.
culto da mirra. Tratava-se de um culto feito somente para mulheres. As mulheres deveriam adentrar o templo, aquele espaço, vestidas de uma túnica branca. E a pastora faria a unção das mulheres que ali comparecessem. Mais um detalhe, durante 7 semanas seguidas. Só produzia efeito se fossem cumpridas as 7 semanas. 7 é um número sempre cabalístico, não é, em tudo. A unção feita, havia a seguinte promessa: emagrecimento instantâneo, fim da celulite e das estrias. Não há nada de errado que as pessoas acreditem no que elas quiserem acreditar e se deem ao trabalho de fazer o tipo de ritual que queiram fazer. Não há nenhum problema. Eu sou um defensor da liberdade de crença e nós só estamos aqui porque há liberdade de crença. Mas também nós temos liberdade de opinar e de pensar e principalmente de confrontar as crenças à luz da palavra de Deus. E o que eu não consigo deixar de pensar quando vejo esse tipo de notícia é: por que Deus faria desaparecer estrias, celulite, emagrecimento instantâneo com a unção e não curaria crianças desfiguradas, que você encontra, por exemplo, na ala do Hospital do Câncer, que trata de crianças, de câncer infantil? Por que Deus se comoveria com esse tipo de anseio e não com o sofrimento das crianças? Esse não é o Deus apresentado nos evangelhos na pessoa de Jesus Cristo. Ele se conduía, se compadecia com o sofrimento das pessoas e não se apresenta em nenhum momento como um Deus a serviço da indústria da estética, do embelezamento, como anunciado nesse convite para esse culto. Diante de tudo isso, meus irmãos, é urgente que nós ouçamos o que está em Eclesiastes 5:7. Tu, porém, teme a Deus. Teme a Deus. É preciso que resgatemos o temor a Deus. Mas o que é temer? Temer é respeitar. Temer é reverenciar. Temer não é ter medo. Temer é reverenciar. É respeitar a Deus, reconhecendo a grandeza, reconhecendo a santidade de Deus. O verdadeiro encontro com Deus, ele tem 2 elementos. De um lado, a alegria, ao júbilo por encontrar o Salvador, por encontrar o Deus que se revela. De outro lado, há o temor, ao reconhecimento que esse Deus que se revela é perfeito, esse Deus que se revela é santo, esse Deus que se revela é tão santo que nós pecadores sentimos a nossa condição pecaminosa e nos envergonhamos diante dele. Reverência que faz com que sintamos o enorme abismo que nos separa dele, porque ele é completamente santo, ele é todo-poderoso. Temor que envolve uma atração irresistível, um desejo de aproximação, mas ao mesmo tempo reconhecimento do mistério, da grandeza que envolvem a pessoa de Deus. Há 3 coisas que acompanham, segundo a palavra de Deus, 3 coisas que acompanham o temor a Deus. A primeira delas é a obediência. Temer é obedecer a Deus. Hoje se fala muito em fé, mas se fala pouco em obediência. Fala-se muito em bênçãos, em receber bênçãos, em buscar bênçãos, mas quando se fala em obediência, é uma obediência na base da troca. Se você fizer isso, Deus fará aquilo. Ou, mais ainda, se você fizer isto, Deus está obrigado, ou estará obrigado a fazer exatamente isto ou aquilo que você deseja. E pior ainda, nós criamos uma classificação no cristianismo contemporâneo que não tem base no Novo Testamento, não tem base na palavra de Deus. Que classificação é essa? Nós dizemos, fulano de tal é crente, mas é muito desobediente. E classificamos a igreja entre crentes obedientes e crentes desobedientes. Se você ler atentamente o Novo Testamento, você verá que, do ponto de vista bíblico, o obediente é crente, o crente é obediente, e aquele que não obedece não é crente.
precisa de arrependimento, precisa de reconciliação. Eu não estou dizendo perfeição. Os crentes, os cristãos pecam, se arrependem, mas a desobediência, aquilo que é contumaz, é sinônimo de descrença. É isso que o Novo Testamento ensina, de ausência de temor a Deus. Da mesma forma que Hebreus afirma que sem fé é impossível agradar a Deus, sem obediência é impossível que agrademos a Deus com a nossa vida. Veja o versículo 13 do texto que nós lemos. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Temor e obediência são coisas inseparáveis, nós não conseguimos separá-las. Confesso para você que, mesmo sendo pastor, ou talvez por ser pastor, muitas vezes eu me sinto cansado, enfadado, talvez seja a melhor palavra, para o falatório em torno da pessoa de Deus. Deus disse isso, Deus fez aquilo, Deus fará aquilo outro, Deus para cá, Deus para lá. Temer é obedecer, temer é ter cuidado a respeito daquilo que nós falamos sobre Deus. Queria que você olhasse novamente o capítulo 5, alguns versículos. Nós temos o texto na tela, na versão internacional. Diz assim: quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. Isso não precisa de explicação. Seja reverente. Versículo 2: não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração para fazer promessas diante de Deus. Deus está nos céus e você está na terra, por isso, fale pouco. Versículo de número 4 e versículo de número 5. Quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Claríssimo, claríssimo a respeito da relação entre temor, obediência, cuidado que são devidos a Deus. Segundo lugar, temer a Deus é ser sábio. Temor a Deus é fonte de sabedoria, é isso que está escrito no Salmo 111, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A igreja na qual há temor a Deus é uma escola de sabedoria, que ensina sabedoria. E a sabedoria é uma das maiores necessidades do nosso tempo. Nós vivemos num tempo de muita informação, muito conhecimento e quase nada de sabedoria. A palavra de Deus, o ensino da palavra de Deus faz com que nós sejamos capazes de receber as informações, receber o conhecimento e assimilá-los numa vida sábia, numa vida cheia de sabedoria. O temor do Senhor dá-nos sabedoria em diversas áreas da nossa vida. Ilustro para você com apenas 2 textos extraídos do livro de Provérbios. O primeiro deles diz: melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro e com ele a inquietação. As notícias nos nossos dias de pessoas com grande tesouro, mas com muita inquietação na vida, ilustram exatamente isso que o texto está dizendo. Outro texto: o temor do Senhor encaminha para a vida, aquele que o tem ficará satisfeito e mal nenhum o visitará. A igreja cristã não foi chamada a ensinar ninguém a ficar rico, a ganhar dinheiro. A igreja cristã foi chamada a ensinar o temor a Deus, um temor que conduz a uma vida sábia, a uma vida prudente. Em terceiro e último lugar, o temor a Deus é também uma fonte de vida. Não só uma fonte de vida para aquele que crê, mas temer a Deus é promover a vida. Evoco aqui a lembrança de 2 personagens do Antigo Testamento, no livro do Êxodo, quando é narrada a história da saída do povo de Israel do Egito. Nos é contado que o faraó, oprimindo o povo de Israel, deu a seguinte ordem: que todos os meninos nascidos no Egito fossem mortos imediatamente. E as parteiras deveriam fazer isso, executar esse decreto de morte. 2 parteiras, nomeadas no livro do Êxodo, Sifrá e Puá,
estas duas parteiras se recusaram a cumprir a ordem do faraó. E quando o texto nos diz a razão por que elas não mataram os meninos nascidos no Egito, filhos dos israelitas, o texto bíblico diz: porque temeram a Deus. Porque temeram a Deus, elas não praticaram o infanticídio. A nossa sociedade, a nossa cultura, vem sistematicamente minando, destruindo o temor a Deus. E agora queremos encontrar algum tipo de fundamento para alicerçar o respeito à vida. Quando diante de algum crime bárbaro, alguém com boa formação, estudou em boas escolas, tinha boas condições de vida e assim mesmo comete um crime bárbaro, todas as pessoas ficam assombradas e diante disso se perguntam como isso pôde acontecer. Como alguém com boas condições, boa formação, alguém com uma vida inteira pela frente, foi capaz de jogar tudo fora cometendo um crime tão bárbaro? A resposta bíblica é muito clara: falta temor a Deus. Quando nós deixamos de temer a Deus, nós perdemos a razão para respeitar a vida dos outros. Cito para você 2 textos extraídos do Antigo Testamento que relacionam de modo inseparável o temor a Deus com o respeito ao próximo, com o respeito às pessoas. Veja, o primeiro deles está na tela, diz assim: diante das cãs, isto é, das pessoas idosas, te levantarás e honrarás a face do ancião e temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. Não havia ainda estatuto do idoso nessa época, não havia assento especial para o idoso nessa época, mas o livro do Êxodo diz: você vai respeitar o idoso, porque você teme a Deus. Porque você teme a Deus, você vai respeitá-lo. Outro texto, Levítico 25, versículo 17: nenhum de vós oprimirá o seu próximo, mas temerás o teu Deus, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Com esses 2 textos e com esse último tópico, eu queria desfazer qualquer ideia templocêntrica de temor a Deus, ou seja, que nós devemos ficar em silêncio, que o temor a Deus deve ser vivido dentro desse espaço, do espaço de um templo cristão. Temer a Deus não é apenas ficar em silêncio no templo, é falar, é defender, é levantar a voz em favor e em defesa da vida. Temer a Deus não é apenas adorar, mas é servir o próximo. O próximo que, como na parábola do bom samaritano, tem a sua vida ameaçada. Temer a Deus não é apenas fechar os olhos e orar silenciosamente, é abri-los para que enxerguemos a sacralidade da vida, a beleza da vida. Temer a Deus não é apenas reverenciá-lo no templo, mas é reverenciá-lo em cada criatura, em cada ser vivo, porque cada criatura, cada ser vivo é um templo de Deus, é um lugar da habitação do Espírito de Deus. Por isso, Deus deve ser reverenciado em cada criatura, Deus deve ser reverenciado na sua criação. Termina a nossa meditação. Quando Deus fala comigo a respeito do temor, eu aprendo que a voz dele deve ser ouvida com reverência e cuidado. Quando Deus fala comigo a respeito do temor, eu aprendo que ser econômico no uso das palavras não é sinal de falta de fé, de falta de ousadia, não é sinal de timidez no que se refere à fé, mas é um sinal de senso de proporção, de grandeza. Eu estou na terra, eu sou pecador, eu sou humano e Deus está no céu, muito acima de mim. Deus é perfeito, Deus é santo, é senso de proporção, ser econômico com as palavras. Quando Deus fala comigo sobre o temor que é devido ao nome dele, eu aprendo que votos, propósitos, promessas, intenções funcionam como um instrumento para a minha disciplina, para que eu me organize,
para que eu me organize na minha piedade, me organize naquilo que diz respeito à minha vida e aos meus propósitos. Mas votos não servem para levar Deus a fazer aquilo que eu desejo. Deus não está à venda. Deus não se compra e com Ele ninguém barganha. Por fim, quando Deus fala comigo, eu aprendo que o resumo, a síntese ou a suma da vida, como diz o Eclesiastes, é: tenha temor e obedeça aos meus mandamentos, diz o Senhor. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém.